Mas consertar precisa, né? A gente pegou em ordem. É o seguinte. Da última vez que a gente esteve aqui, a gente falou de Provérbios 8, mas na verdade eu queria falar de Provérbios 9. Então, eu resolvi que vocês vão fazer lição de casa hoje de novo. A gente vai trabalhar Provérbios 9. Vamos ler o texto todo, o capítulo inteiro. São só 18 versículos. E daqui a pouco a gente vai se dividir, tá bom? Mas dessa vez eu queria que a gente lesse o capítulo inteiro. Pode ser? Provérbios capítulo 9. Todo mundo chegou lá? Muito bom, muito bom. Ele fala assim, ó. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que ele te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Muito bom. Então, foi lido um texto. Agora sim, vocês vão se dividir em 3 grupos, rapidamente. Vai, 3 grupos, como vocês queiram, 3 bolas, 3 círculos, 3 quadrados. Sai daí, Douglas. Sai daí. Você aí não vai ajudar nada, viu? Isso. Tá, rapidinho, 3 grupos, que eu já vou passar a tarefa. Vai ser como da última vez. Vocês vão trazer aqui o ensinamento do texto. Vai lá. 3. Sabe dividir em 3? Muito bem. Pô, esse grupão tá enorme, meu tal. E aí, Dante, você tá bom? Vai lá, Rayane, sente-se aí. Eu acho um grupo aí. Isso. 3, 6, 7, 8 ali. Aqui tem 18 mil. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tem que sair alguns daqui para lá também, viu? Pode ir um para lá e vir um para cá também. 3, 6, 9, 12, 14. Para que tanto? Lá tem 9, aqui tem 8. Cá 13. Melhorou ainda. Dá para diminuir um pouquinho mais aí, mas tá bom. Vai. Ó, esse primeiro grupo aí vai estudar os versículos 1 a 6. E daqui a pouco vem alguém aqui fazer o apanhado geral. A gente quer o sentido geral aqui. Esse grupo aqui vai fazer os versículos 7 a 12, tá? E aqui do 3 ao 18, tá bom? Então, nós temos aqui 3 grupos, cada um vai estudar 6 versículos. Vocês têm 5 minutos só, viu? Pior que Masterchef aqui, tá? Para resolver o seu problema e trazer aqui a interpretação do texto. Deus abençoe a vocês.
Pronto aí? E aí? Quem vai? Vocês estão prontos aí? Opa, já está pronto aqui tudo? Vocês estão muito calmos. Aqui também? Já está tudo resolvido? Então tá bom. Vira para frente aqui. Vai lá. Quem que vem aí? A Jamie? Quem? A Carol? Falei, quem vem? A Jamie levantou na hora assim. Falei, opa. Vamos lá. Vamos ver se a gente está com alguma coisa aí. Bom, o nosso é do versículo 1 ao 6, né? Eu vou ler os versículos. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo. Ai, ops. Desculpa, gente. Ai, eu virei para ler essa. Desculpa, eu virei para ler essa e deixei, não, desculpa. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa.
Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: Vinde todos vós, ó os incautos, aos insensatos e desajuizados conclama. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei e andai pelo caminho do arrependimento. A gente entende assim, né? Essa versão é meio diferente, né? Mas assim, a gente entendeu que a sabedoria é Jesus. É Jesus que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos traz discernimento. Então, eu estava lendo 8 para tentar entender melhor, né? Mas ele, assim, as pessoas, elas estavam querendo arrumar desculpas, né? Para estarem distantes de Jesus, para fazerem uma coisinha errada ali, uma coisinha errada aqui. E hoje eu tenho sabedoria e vou ficar próxima de Jesus. Mas amanhã eu vou deixar a sabedoria de lado, porque eu tenho que fazer outras coisas. Então, hoje não vai ter sabedoria de Jesus. E aí, eles foram deixando isso de lado. Então, no 8, no 9, né, ele chama a atenção da humanidade, ele chama a atenção dos povos, das pessoas, para que elas se voltassem à sabedoria. Os incautos, as pessoas que estavam, né, agindo com insensatez, com irresponsabilidade, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, deixando o caminho de Deus de lado, o caminho de Jesus de lado. E aí ele fala: Vinde todos vós, os incautos, aos insensatos e desajuizados conclama. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez, vivei e andai pelo caminho do arrependimento. Então, existe um caminho de arrependimento. E Deus é quem nos dá sabedoria, quem nos dá discernimento para que a gente entre por esse caminho, porque nós temos duas escolhas. Ou a gente escolhe o caminho da insensatez, ou a gente escolhe o caminho da sabedoria de Deus e a gente entra no caminho reto, no caminho certo, e ele derrama mais e mais sabedoria para que a gente continue caminhando. E eu não vou pregar, é só isso. Desculpa, comecei falando, comecei a falar demais. Acho que é isso. Alguém quer falar? Quer falar aí? Quem quer completar aí? Muito bom. Vocês viram que sabedoria está com letra maiúscula aí? É uma pessoa, né? Sabedoria é uma pessoa. Na semana retrasada, lendo o capítulo 8, nós chegamos à conclusão de que a sabedoria estava no início, construindo todas as coisas, formando o universo, e que a sabedoria é o próprio Jesus, né? Ele fala que Jesus preparou as carnes, Jesus preparou um banquete. Achei muito legal essa versão que ela leu, porque a minha versão fala que deu ordem às servas e convida. Mas ali, ele diz que mandou as servas convidarem. Acho muito interessante isso, porque o que Jesus diz à igreja quando ele sobe? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? E o que ele oferece ali no banquete? O que tem ali no banquete? Além da carne. Pão e vinho. O que pão e vinho simboliza? Jesus falou: se não comerdes a minha carne, se não beberdes o meu sangue, não tendes parte comigo. Jesus está convidando para participar da comunhão com ele mesmo. Por que do alto da cidade? Porque do lugar alto, gritando, né, o som se espalha mais facilmente. É a mensagem que é para todos os povos. A mensagem para todos ouvirem. Quem é que ele está convidando aí? Mas ele fala especificamente de algumas pessoas ali. Os simples, os insensatos. Quem são os simples? Simples são as pessoas que não sabem nada, que nunca foram notificadas. Desajuizados, a pessoa ajuizada sabe discernir entre a direita e a esquerda, entre o certo e o errado, entre o alto e o baixo, entre o bonito e o feio, entre o escuro e claro. Né? A pessoa ajuizada sabe fazer o juízo das coisas. O desajuizado não tem parâmetro para fazer juízo de coisa alguma. Essas pessoas Jesus mandou chamar. Jesus preparou um convite para as pessoas. Entre essas pessoas estávamos nós. Nós éramos essas pessoas. E talvez nós sejamos ainda essas pessoas. E preciso ouvir a sabedoria chamando e falar: vem aqui andar comigo. Vem aqui que eu vou te explicar as coisas como é que são. Né? Mas aí continua. Ela fala que a casa dela tinha 7 colunas. Alguém abre para mim Isaías 11:2 e lê bem alto.
Quantos espíritos aí? 7. Vocês viram? Vamos lá? Não, devagar agora. Repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor, 1. Depois, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, né? 7 espíritos, 7 colunas. Então, esse texto está prenunciando, né, a obra de Jesus. Estabeleceu sua casa, estabeleceu as colunas, que são essas características do Espírito Santo de Deus, que foi entregue para nós. As carnes simbolizam sacrifício, né? E aí tem o pão, tem o vinho e o convite para todos nós, né? Nos oferece o próprio corpo, nos oferece o próprio sangue, e nos oferece a oportunidade de pensarmos como Cristo pensa. Mas aí continua, 7-12. Quem vem aí? Escolhido por livre espontânea pressão. Não, desculpa, gente. Aqui no versículo 7 ele fala, né, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreende o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e ele te amará. E no nosso grupo a gente refletiu sobre isso, que quando você repreende alguém que é insensato, ele não vai ouvir, né? Porque ele é insensato, ele é escarnecedor, ele zomba das coisas, ele não toma aquilo para si, ele não recebe aquilo que você está dizendo. Ao contrário do sábio, que quando você exorta, repreende, ele toma para si e ele cresce com isso, ele fica mais sábio. E além disso, ele te ama, né? Porque ele entende que você está dizendo aquilo para que ele cresça, para que ele se torne ainda mais sábio. E a gente até fez uma comparação com o texto, que é algo que o Senhor Jesus disse, que ele fala que não jogue pérola aos porcos, né? E traz muito esse sentido, você repreende aquele que não quer ouvir, e aquilo também não vai gerar nada na vida dele, vai ser uma terra improdutiva. E aí no versículo 10 ele fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Então aqueles que são sábios, nós vemos que são aqueles que temem ao Senhor. Porque o temer ao Senhor é o princípio, é o começo de ser sábio. Para alguém ser sábio tem que temer ao Senhor. Sem temer ao Senhor, ninguém é sábio. E o conhecimento do santo é prudência. Então, ser prudente é quem conhece o Senhor. Até outro texto fala que não são os idosos que são sábios, os anciãos, mas são aqueles que conhecem o Senhor. E foi engraçado que surgiu uma pergunta no nosso grupo, o que é o temor do Senhor? E nós refletimos, e o temor do Senhor, a gente chegou à conclusão que é a reverência ao Senhor, saber quem é o Senhor, saber quem somos nós, saber a grandeza de quem Ele é, e querer também agradar ao Senhor, sabe? Nós temos o temor de agradar, eu tenho o temor de fazer algo que vai agradar ao Senhor. E por isso, ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e também outro texto ele fala que o temor do Senhor desvia dos caminhos do mal, né? Então, você vai para um caminho mal e o temor do Senhor, você fala, não, eu quero fazer a vontade do Senhor, e aquilo te desvia do mal. E outra coisa que nós vimos é que no versículo 11 ele fala, porque por mim se multiplicam os teus dias, os anos de vida se te acrescentarão. E aí no versículo 12 ele fala, se és sábio, para ti mesmo o és, e se és escarnecedor, tu o suportarás. Então é uma coisa que, se é sábio, meio que para não se ensorbebecer, né? Se é sábio, para ti você é sábio. Então é algo meio que, né, para não subir a soberba no coração. Para ti você é sábio, se é escarnecedor, você vai levar a sua escarnecência, não sei, a sua escárnio, obrigado. Seu escárnio, né? Então você é escarnecedor, você vai levar isso. Não são os outros que ao seu redor que vão sofrer com o seu escárnio. Isso aí. Eu chamei esse trecho de a pregação da sabedoria. Exatamente isso. Ficar repreendendo gente que escarnece, gente que zomba, gente que é perversa, que tem coração duro, que tem cerviz dura e que não consegue ouvir a palavra de Deus e reconhecer os seus erros, é perder tempo. Pior é que vira injúria contra quem advertiu. O que fizeram os israelitas com vários dos profetas do Senhor? Foram perseguidos, foram presos, né? O profeta do Senhor chegava ao povo de Israel e trazia o recado de Deus, né? João Batista, o que João Batista fazia com Herodes? Não é certo você tomar a mulher do seu irmão. Aí, numa bela ocasião, o que a mulher do irmão pede? Cabeça de João Batista num prato.
O sábio está falando aqui é isso. Você vai chamar a atenção do sujeito que é perverso de coração, pode esquecer, você está perdendo seu tempo. Mas se a pessoa for sábia, ela pode até ficar chateada no começo, mas ela vai entender a intenção, ela vai entender a verdade que está ali e no final das contas ela vai ainda te agradecer. Deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta aqui, não, porque o sentido não é eu ficar julgando os outros esclarecedores ou sábios. A pergunta é, como eu reajo quando vem chamar minha atenção? Sempre alguém vai chamar a nossa atenção. Qual é a minha reação quando alguém me confronta? Eu ajo como uma pessoa sábia, que leva para casa, medita, pondera, corrige, ou já sai logo cuspindo e xingando a pessoa? Esse ano a gente teve sempre uma crise tem o culto de Páscoa, né? É uma complicação o culto de Páscoa, porque a Esther, não é complicação, Esther, fala a verdade. É complicadíssimo. O Mackenzie, ele tem um dom que não está na Bíblia, né? É o dom de desconverter as pessoas. Eu não sei porquê. O Mackenzie é uma escola evangélica, eu nunca vi uma escola evangélica formar tanto ateu como o Mackenzie forma, ou tanta gente aversa ao evangelho como o Mackenzie forma. Criancinha começa lá com 4 anos e quando ela está com 14, ela quer odiar o evangelho, Jesus e tudo mais. Eu não consigo entender como a escola evangélica faz o desserviço. Não me pergunte, é algo espiritual, tem que ser decifrado ainda. Mas o fato é que nós temos muitos jovens ali que realmente zombam e escarnecem do evangelho. E quando houve o culto de Páscoa desse ano, vai ter sempre culto de Páscoa, falei para os meus alunos. Trouxeram lá um senhorzinho que eu conheci quando eu tinha 13 anos. E ele faz exatamente a mesma coisa que ele fez quando eu tinha 13 anos. Não mudou nada, só mudou a letra da música, mas é basicamente o mesmo trabalho. E quando eu tinha 13 anos, eu achei patético o que ele fez. Não é porque o cara é ruim, é porque o trabalho que ele faz não é para 13 anos, é para 8 anos. O que ele fez para o pessoal do fundo, etc. Mas só que colocaram para os jovens de 17 anos, 16. Aí a coisa não deu certo, né? Mas lá no meio, na ala em que eu estava sentado, eu pude ver ali vários ímpios ali do terceiro ano, fazendo chifrinho e zombando assim, na cara dura do evangelho sendo pregado ali na frente. E no mínimo, se tivesse esperava-se no mínimo que houvesse um pouco de educação, né? Porque a gente aprende a respeitar os outros na casa dos outros, né? Especialmente na casa dos outros. Eu esperava que eles tivessem um pouco de educação, mas na verdade, quando as pessoas são tomadas pelo diabo, a educação também não existe, né? Então eles vêm afrontando na cara dura. E não era um, havia uns 12, 15 ali. Até os vigilantes saíram de perto e falaram: que esse pessoal não tem jeito mesmo, não vai dar certo e tudo. E eu saí naquele dia, era o dia do retiro, eu saí tão bravo de lá, tão bravo, que eu já tinha falado para a Débora, eu vou falar uns negócios, pessoal do terceiro ano. E eu voltei essa semana e gastei 15 minutos de prosa com eles. Mas eu sei que algumas pessoas que ouviram vão zombar do que eu falei. Porque, porque são estultas, porque vão escarnecer, porque são escarnecedoras. Mas algumas ouviram. Algumas ouviram. A gente lança a palavra a tempo ou fora de tempo. Mas não espere do escarnecedor uma resposta positiva. O Espírito Santo pode fazer qualquer coisa. Tudo pode acontecer. Mas nunca espere, que a tendência natural é a pessoa voltar a jogar tomates em você. Mas a Bíblia fala para a gente pregar o evangelho. Eu aproveitei e também preguei o evangelho. E falei: olha, eu sou evangélico, a Páscoa para mim tem um significado extraordinário, e não admito que você venha na minha casa me afrontar. Mas se houver algum sábio ali, é capaz que a pessoa volte para conversar, a gente encontra uma porta para pregar, para continuar pregando o evangelho, né? Mas é complicado. A outra coisa que eu gostei que vocês falaram é isso. Quem é sábio para si mesmo. Quem é estúpido é para si mesmo. Você sempre vai colher o fruto. Primeiro que vai colher o fruto da sua atitude é você mesmo. Se eu tiver uma reação sábia diante de uma repreensão, o maior beneficiado seria eu mesmo. E se eu me comportar como um estúpido quando for repreendido, quando for orientado, quando eu for advertido, quando eu for aconselhado, o primeiro a colher o fruto disso também serei eu mesmo.
Porque a gente planta e depois a gente colhe. Então a pergunta que fica na minha mente quando eu leio esse trecho é: que tipo de ouvinte eu sou? Eu sou do tipo sábio, que vai pesar a palavra de Deus e vai procurar se consertar? Ou eu sou do tipo estúpido, que vai continuar dando risada? Mas a palavra de Deus fala que no temor do Senhor está a sabedoria, né? E aí então vem outro grupo aqui para fechar o ciclo. Quem vem aí? Quem? Quem? Alice? Alice? É, 13 ao 18. A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A primeira coisa que a gente percebeu aqui é que a loucura age como uma prostituta. Ela atrai o homem que está andando pelo caminho reto para desviá-lo desse caminho. Tanto que aqui fala, os homens, aqueles que seguem direito o seu caminho, e ela desvia, ela seduz. Ela fica sempre num lugar visível, de destaque, e a voz dela vai atraindo, vai seduzindo, então os homens se desviam. O alvo principal dela são os simples, por isso ela diz: quem é simples, volte-se para aqui, porque o simples não tem sabedoria e é vulnerável. Ele pode ser atraído mais fácil. E o falto de senso, o simples, não sabe que os homens que passam por ela, na verdade, já estão mortos. E isso me fez lembrar do texto de Efésios 2, 1 e 2. Não precisa abrir, não. Lá diz, assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E nós que, antes de conhecer Cristo, nós éramos esses homens que estávamos mortos, porque nós andávamos de acordo com o que a loucura falava, mas quando nós conhecemos a Cristo, nós voltamos à vida e voltamos ao caminho da sabedoria. Leu 5? Do Efésios 2? E estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O texto, não sei, você deve ter percebido claramente, com exceção desse intervalo em que ele faz um contraste entre o sábio e o estulto, ele traça um paralelo bem claro entre duas mulheres, ou entre duas pessoas, né? A sabedoria e, de outro lado, a loucura, né? Se o temor do Senhor é a sabedoria, então a falta de temor é a loucura. Se a sabedoria representa Jesus, a loucura representaria quem? Alô? O cão. Você pode traçar em paralelos. Então, existem sempre duas vozes chamando. Né? E eu acho muito interessante, porque se a sabedoria preparou a sua carne, fez o pão, arrumou o vinho, a loucura não fez nada. Ela só se sentou à porta da casa. Só se sentou ali, folgada, ociosa. Ali falou aqui que se comporta como uma prostituta. Lá onde eu moro tem várias. Ali nas esquinas tem várias ali. E elas não respeitam nada. Se eu estiver passando ali de carro com a minha mulher do lado, elas vão se oferecer na minha frente. Elas se oferecem, elas mostram suas partes. Elas não querem saber se tem criança no carro, se tem menina, se tem esposa. Né? Elas são atrevidas. Elas são atrevidas. E eles fazem exatamente isso aqui. Ela se apresenta como uma pessoa atrevida. Ela não arruma a casa, mas ela se assenta à porta da casa. A casa dela fica no lugar alto e ela grita para todo mundo, assim como a sabedoria também faz. E é interessante que o versículo 14, não, o 16, é igualzinho ao 4. Não sei na sua Bíblia, mas na minha está igualzinho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz. Então, o objetivo do Senhor Jesus é resgatar as almas, as pessoas que estão perdidas,
que não tem o menor senso de direção. E o objetivo do cão é o mesmo. Ele faz o mesmo tipo de convite. Vem aqui, mas diz que é uma mulher apaixonada. Quando fala que é apaixonada, ela não está dizendo que é a pessoa que ama profundamente. Apaixonada aqui significa que não tem senso, que não tem razão. Porque quando a pessoa é apaixonada, ela é movida pelos seus... Na verdade, a pessoa apaixonada só quer luxúria, só quer sensações. Não tem nada de amor, nem honesto nesse comportamento. É um comportamento impiedoso que não tem respeito nem por si mesmo, nem pelos outros. É guiado por paixões. Não trabalha, senta-se à porta da casa e fica gritando aí, ó, você que é simples, venha para cá. Mas veja o versículo 17, versículo 18. Ele diz assim, águas roubadas são doces. Pão, comidas ocultas é agradável. O que ela está promovendo? Ela está fazendo apologia a quê? Venha tomar água aqui, mas venha tomar água dos outros. O roubo e toda espécie de infidelidade, porque ela vai pegar os maridos das outras também. Ela está promovendo a infidelidade. É legal fazer uma coisa escondida. Fala aí, comer pão, as ocultas. Está falando da mentira. Então ele está falando assim, ó, todo tipo de perversidade, fazer as coisas escondidas, fazer as coisas indiscretas, pegar o que é do outro, não trabalhar, mentir, enganar. Isso é legal. Isso é legal. Vamos fazer assim. Está todo mundo fazendo. E a Bíblia fala que quem segue esse caminho ouve a voz da loucura. Quando a Bíblia ensina para a gente que a coisa mais segura que tem é a gente ter coração aberto dentro da nossa casa, trabalhar, agir com franqueza, jogar claro com todo mundo, falar a verdade sempre e evitar olhar o mal. Que é o que está no Salmo 101. Qual é a voz que a gente vai ouvir? Nós vamos sempre ficar nessa encruzilhada, porque nós tomamos tantas decisões. Na hora de fechar um negócio, na hora de entrar num relacionamento, na hora de escolher por que caminho a gente vai voltar para casa. Nós estamos sempre nessas encruzilhadas. E sempre vem a voz que fala, passa lá primeiro, vai encontrar não sei quem, não sei aonde primeiro. E o Senhor está falando, que voz você vai ouvir? Que voz você vai ouvir? Se você for sábio, você vai ouvir a voz da sabedoria. Se você for insensato, você vai colher o fruto da insensatez. Mas o Senhor coloca sempre sobre nós isso. Mas Jesus continua nos chamando. Ele diz que Ele é a sabedoria. Ele está falando, anda atrás de mim. Escuta o que eu estou falando. Anda no meu caminho, você vai ficar seguro. Você vai aumentar os seus dias, porque você vai evitar entrar em confusão. Você vai ficar em lugar seguro. Isso para esperar. Ou você pode seguir a mulher loucura. Versículo 18, que o resultado não foi muito bom. Nós somos pessoas simples. Nós somos pessoas simples porque nós achamos que sabemos conduzir a nossa vida. Nós achamos que sabemos o que é bom para nós. Nós achamos que temos as respostas para o nosso encaminhamento. Nós somos pessoas simples e nós precisamos de alguém que nos conduza. A pergunta é, quem eu quero que conduza a minha vida? Uma voz fala, é fácil, vamos pelo caminho mais fácil, mais divertido. Outra voz fala, vem pelo meu caminho. O caminho é o do pão e do vinho. Vai comer minha carne, vai beber meu sangue, e vai se comprometer comigo. Talvez você perca algumas oportunidades. Ainda vale mais a pena. Essa meditação rápida hoje, a gente leva para casa. Tem um banquete. Jesus tem um banquete para gente. Eu quero esse banquete do Senhor Jesus. Eu não quero saber da outra. A outra voz. Não quero saber dela. Porque eu oro que seja assim com vocês também. A gente sabe escolher direito. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria que vocês tocassem mais alguma coisa aqui. 8h25, dá para a gente louvar mais ainda a Deus aqui? Vamos louvar um pouquinho mais ainda.
Aleluia.